com satisfação que nós cumprimentamos mais uma vez os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estudaremos o apêndice número 2, as bem-aventuranças do Antigo Testamento. Como os irmãos já têm conhecimento, quando nós encontramos algum texto, algum assunto, algum tema que seja correlato ao trimestre da Escola Bíblica Dominical, nós fazemos alguns estudos complementares, a fim de poder melhor subsidiar e informar os nossos queridos amigos internautas a respeito deste tema importante desse trimestre, que é onde nós estamos estudando a verdadeira prosperidade bíblica, a vida cristã abundante. Na lição de número 6, nós iremos estudar sobre a prosperidade dos bem-aventurados. A ideia de bem-aventurança que está relacionada à prosperidade. Nós já estudamos que a prosperidade é um estado de fartura, de abundância, um estado de completa realização do ser humano. E sem dúvida alguma, nós precisamos aliar a ideia de prosperidade à ideia de felicidade. A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, uma nação formada sobre a doutrina cristã, diz que é direito de todo homem a busca da felicidade. E quando nós vemos na Bíblia Sagrada, nós encontramos que este conceito realmente é uma realidade. Deus formou o homem para que ele fosse feliz. Agora, o que é esta felicidade? É o que a Bíblia chama de bem-aventurança. A palavra bem-aventurado no Antigo Testamento, que foi, como os irmãos sabem, escrito em hebraico, é a palavra Hesher, ou Asher, ou Ashre. São variantes da mesma palavra, que é a palavra, toda vez que encontramos na Bíblia, em português, no Antigo Testamento, a palavra bem-aventurado, ou bem-aventurada, nós temos essas palavras, Esher, Asher ou Ashre. A ideia de bem-aventurança. Asher, Esher ou Ashre quer dizer quão feliz, muito feliz, mais do que feliz. Esta é a ideia de bem-aventurança na Bíblia. Bem-aventurado é aquele que está além da felicidade, é aquele que encontra a completa realização. Mas a Bíblia Sagrada, quando fala que alguém é bem-aventurado, o que ela quer dizer? No Antigo Testamento, quando aparece a palavra bem-aventurado, o que a Bíblia, o que o Antigo Testamento diz ser uma pessoa bem-aventurada? A primeira menção da palavra bem-aventurada ou bem-aventurado no Antigo Testamento nós encontramos no livro do Gênesis, no capítulo 30, no versículo 13. Façamos esta leitura. Gênesis 30 e 13. Então disse Leia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Azer. Azer, que é filho da serva Silpa, que era a serva de Leia, um dos filhos de Jacó, recebeu este nome, e Azer quer dizer exatamente bem-aventurado. Por que Leia deu o nome de Azer, de bem-aventurado, e por que ela se entendeu bem-aventurada com o nascimento de Azer, filho da sua serva Zilpa? Por que Leia se disse bem-aventurada? Leia se disse bem-aventurada porque havia tido um segundo filho através da sua serva Zilpa. Leia, depois que havia tido alguns filhos, cessou de gerar. E Raquel, que era a mulher predileta de Jacó e que era estéril e não podia gerar, o que fez Raquel? Pegou a sua serva Bilha e através dela teve 2 filhos, Dan e Naftali. Leia então, vendo que não podia gerar,
pegou a sua serva Zilpa e entregou a Jacó. E teve 2 filhos, Gade e agora Azer. Então Leia dizia que era bem-aventurada, por quê? Porque ela pôde mais uma vez frutificar através da sua serva Zilpa. Ela era frutífera, ela estava cumprindo o seu papel de mulher, que era de ter filhos. Por isso, irmãos, Leia se disse bem-aventurada, porque estava a cumprir um dever que Deus lhe havia colocado. Daí nós já aprendemos que ser feliz no Antigo Testamento, que a Bíblia diz que é feliz quem cumpre o propósito de Deus na sua vida. Leia era mulher para gerar filhos, e como ela havia cessado de gerar, ela pegou a sua serva Zilpa, e essa serva Zilpa não só gerou um, mas gerou um segundo filho. E é por isso que Leia dizia que ela seria bem-aventurada, porque ela seria lembrada pelas mulheres de Israel no futuro como uma mulher frutífera, alguém que havia cumprido o propósito de Deus. Então nós aprendemos que a primeira vez que a palavra bem-aventurado surge no Antigo Testamento, nos mostra que a felicidade do homem está em cumprir o propósito de Deus. O homem só será feliz se fizer aquilo que Deus quer que ele faça. A próxima referência a respeito de bem-aventurança no Antigo Testamento, nós vamos encontrá-la ainda no Pentateuco, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 29. Assim diz o texto sagrado, lá em Deuteronômio 33 e 29. Bem-aventurado tu, ó Israel! Quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Este é o encerramento do último cântico de Moisés, capítulo 33 de Deuteronômio, nos fala, não propriamente do cântico de Moisés, que é do capítulo 32, mas nos fala aqui das bênçãos de Moisés sobre as tribos de Israel. Era o momento final do ministério de Moisés, e Moisés, cheio do Espírito de Deus, começa a abençoar as tribos de Israel. E os irmãos sabem que todas estas bênçãos patriarcais eram verdadeiras profecias, que o Espírito de Deus tomava o patriarca e ele falava a respeito do futuro daqueles que ele estava a abençoar. E ao terminar as bênçãos, Moisés diz que Israel era um povo bem-aventurado. E por que Israel era um povo bem-aventurado? Porque eles iriam tomar posse da terra de Canaã, a terra que mana leite e mel? Não. Nós vemos que Moisés diz que o segredo da felicidade de Israel era o fato dele ser um povo salvo pelo Senhor. A salvação de Israel, a sua escolha por Deus dentre as nações, a sua formação pelo próprio Deus, a sua separação das demais nações para ser um povo santo e reino sacerdotal. Aí estava o segredo da felicidade, a razão de ser da felicidade, mais do que felicidade, da bem-aventurança de Israel. Aqui também nós aprendemos que é feliz, que é bem-aventurado o homem que é salvo pelo Senhor. O segredo da nossa felicidade hoje não está nos bens que nós possuirmos, não está nem mesmo nas bênçãos que Deus nos dá. Está no fato de sermos um povo salvo pelo Senhor. Um povo que tem a vida eterna garantida. Então, para Leia, ser bem-aventurado era cumprir o propósito de Deus na sua vida. Para Moisés, ser bem-aventurado é ser salvo pelo Senhor. Nós vemos, portanto, que no Pentateuco, nas 2 vezes que aparece a palavra bem-aventurado, está totalmente desvinculada de qualquer bênção material. A bem-aventurança, a felicidade,
está em termos um relacionamento com Deus, seja cumprindo o propósito que Deus nos coloca, seja sendo um povo salvo pelo Senhor. A palavra bem-aventurado irá surgir agora em duas passagens nos livros históricos. Nos livros históricos, somente 2 vezes, e mesmo assim em textos paralelos, é que nós vamos ver a respeito da palavra bem-aventurado. É que nós vamos encontrar uma bem-aventurança. Em 1 Reis, capítulo 10, versículo 8, e em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 7. Nós leremos apenas um dos textos, porque eles são paralelos. Os irmãos sabem que o livro de Reis, o livro de Crônicas repete os fatos mencionados no livro de Reis, com ênfase no reino de Judá, que era o reino do sul. As duas passagens são paralelas, então leremos apenas 1 Reis, capítulo 10, versículo 8. Diz assim o texto: Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Esses 2 textos nos falam da visita da rainha de Sabá a Salomão. Salomão era um rei extremamente rico, um rei extremamente sábio. Deus lhe havia dado sabedoria, que é o que ele havia pedido, e além da sabedoria, ele havia dado riquezas, fama. É o ponto máximo da história de Israel. O próprio Jesus disse que não houve no mundo quem se tivesse tanta glória quanto Salomão. Mas quando a rainha de Sabá vai visitar Salomão, porque ouviu falar a respeito das suas riquezas e da sua fama, e vai conferir se aquilo que lhe diziam era verdade, ela chega com a sua comitiva a Jerusalém e fica encantada com tudo o que vê. E neste encantamento, antes de partir, ela denuncia esta admiração, este seu maravilhamento, e ela diz o seguinte, que não tinham contado metade do que ela havia visto. Mas é importante ver que no momento em que ela está admirada e exclamando toda a sua admiração, a rainha de Sabá, ela diz que são bem-aventurados os servos de Salomão, aqueles que estão na corte de Salomão, não por causa das riquezas imensas, não por causa do luxo desmedido em que eles viviam. Pelo contrário, a rainha de Sabá disse que aqueles homens eram bem-aventurados porque estavam diante de Salomão para ouvir a sabedoria de Salomão. Diante de tantas riquezas que faziam com que a prata naqueles dias não valesse nada, diz a Bíblia, tamanha quantidade de ouro. Diante de tudo aquilo que a rainha de Sabá viu, ela pôde entender que o maior bem que havia na corte de Salomão era a sabedoria de Salomão, aquilo que havia lhe sido dado por Deus. E nós sabemos que a Bíblia nos diz que a sabedoria tem como princípio o temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz o salmista. Por isso, nós vemos que a bem-aventurança daqueles homens de Salomão não estava nas riquezas, nas medeces, nas mordomias da corte de Salomão, mas na sabedoria de Salomão. Mais uma vez, o Antigo Testamento nos mostra que a felicidade, que a bem-aventurança não está nas riquezas. Muito pelo contrário, a bem-aventurança estava na sabedoria de Salomão, em ouvir a sabedoria de Salomão. E este ensino do Antigo Testamento se repete em o Novo Testamento, porque o apóstolo Paulo nos diz lá na carta aos Coríntios que Jesus é a sabedoria de Deus. Então, a verdadeira felicidade do homem não está em possuir riquezas materiais neste mundo, em ser rico financeiramente falando, mas em ter Jesus, que é a sabedoria de Deus. Então, mais uma vez no Antigo Testamento, nós vemos a felicidade desvinculada de bens materiais, e sim
vinculada à comunhão com Deus, porque a sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a rainha de Sabá disse que os servos de Salomão eram bem-aventurados. Por quê? Porque ouviam a sabedoria de Salomão. Nos livros ditos poéticos, nós encontramos a maior parte das bem-aventuranças no Antigo Testamento. Se nós tivermos apenas 2 bem-aventuranças no Pentateuco, 2 bem-aventuranças nos livros históricos, nos livros poéticos nós vamos encontrar diversas bem-aventuranças. No livro de Jó, no capítulo 5 e no versículo 17, nós encontramos a primeira bem-aventurança, numa fala de um amigo de Jó, de Elifaz. E nós já falamos aqui que todas as vezes que nós lermos o livro de Jó, nós temos de tomar cuidado, porque as referências que os amigos de Jó fazem a respeito de Deus foram desaprovadas por Deus no final do livro de Jó. Então nem sempre o que os amigos de Jó falam é correto em relação a Deus. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Mas esta fala aqui de Elifaz, capítulo 5, versículo 17 de Jó, ela é uma fala correta. Em primeiro lugar, porque não está se referindo a Deus e sim aos homens. E em segundo lugar, porque este ensino de Elifaz também é repetido na carta aos Hebreus. Diz assim o amigo de Jó: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Embora em meio à injusta acusação que Elifaz faz a Jó por estar ele sendo provado, a verdade é que aqui nós temos uma grande realidade bíblica. O homem que Deus castiga, ele é mais do que feliz. Por quê? O escritor aos Hebreus diz que Deus só castiga aquele a quem ama. Quando nós somos castigados por Deus, quando nós somos repreendidos pelo Senhor, isso é um sinal de que Deus nos ama, de que Deus nos quer bem, diz que Deus quer que nós voltemos a ter comunhão com Ele, que nós voltemos a ter uma vida espiritual sadia. Então é um motivo de alegria, é um motivo de felicidade nós sermos castigados por Deus. Vejamos mais uma vez aqui que o castigo sempre traz um sofrimento, o castigo sempre traz dor. O castigo no primeiro momento ele é doído, embora num longo prazo ele seja um bem, mas isto é uma bem-aventurança, é uma felicidade. Os irmãos percebam como aqueles falsos pregadores da teologia da libertação, da prosperidade, eles estão completamente fora do que ensina a Bíblia Sagrada. Na porta das suas igrejas, por vezes, está escrito: pare de sofrer. Mas a Bíblia nos fala que o homem que sofre por sofrer um castigo de Deus, ele é bem-aventurado, ele é feliz. Por quê? Porque é uma prova de que Deus o ama e que Deus lhe quer bem. Então a primeira bem-aventurança no livro de Jó nos fala a respeito da bem-aventurança do castigo, do sofrimento pelos nossos erros, mas que advém um castigo divino para que nós possamos ter uma vida espiritual sadia. Ainda no livro de Jó, no capítulo 29 e no versículo 11, nós encontramos outra bem-aventurança. Agora são palavras de Jó, portanto não precisamos ter aquele cuidado que nós tivemos no versículo anterior. Jó, capítulo 29, versículo 11, nos diz assim: ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Jó estava falando do seu estado anterior, antes da sua provação, quando ele era rico, quando ele era cheio de abundância material, respeitado, quando ele tinha seus filhos. E ele diz aqui que quando o ouviam, diziam que ele era bem-aventurado. Mas por que chamavam Jó de bem-aventurado? Porque ele era rico? Porque ele tinha muitos bens, muitas propriedades?
porque tinha uma posição social, em razão até da sua riqueza, privilegiada? Não. Se nós formos verificar aqui neste versículo, nós temos o que se chama de paralelismo hebraico, ou paralelismo bíblico. Nos livros poéticos, sempre nós temos, nos poemas bíblicos, duas frases, uma em seguida da outra, com palavras diferentes, mas com o mesmo significado. Por isso, uma frase explica a outra. É o que acontece aqui. Nós vemos assim: ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Então, a bem-aventurança está relacionada com o testemunho. Jó era bem-aventurado, era mais do que feliz, não porque tinha grandes propriedades, não. Ao contrário do que dizem os teólogos da prosperidade. Jó era tido por bem-aventurado, porque ele tinha um bom testemunho, porque ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Percebam que a felicidade de Jó não estava na posse dos bens que ele tinha, mas sim um testemunho que ele dava. Um testemunho tão eloquente que o próprio Deus deu testemunho dele, dizendo que ele era um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então a bem-aventurança de Jó não estava na posse dos bens materiais. Olha que Jó fala isto no momento em que está chaguento da cabeça aos pés, no momento em que está abandonado pela sua esposa, no momento em que é desprezado pelos seus servos, no momento em que é acusado pelos seus amigos. Neste instante, ele poderia dizer: eu era feliz porque tinha tudo e agora não tenho nada. Não. Jó tinha consciência de que a sua felicidade estava no testemunho que ele tinha diante de Deus e diante dos homens. No livro dos Salmos, onde nós vamos encontrar a maior parte das bem-aventuranças do Antigo Testamento. Muitas delas se repetem, por isso nós vamos elencar as bem-aventuranças, lendo apenas uma das referências quando elas são múltiplas. A primeira bem-aventurança que nós encontramos no livro dos Salmos é a bem-aventurança de observar a palavra de Deus. E para isso nós vamos ao Salmo 1. O Salmo 1 já começa com uma bem-aventurança. Aliás, o livro dos Salmos já se inicia com uma bem-aventurança. O Salmo 1, dos versículos 1 a 3, nos diz o seguinte: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros e águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. Aqui nós temos, neste salmo, a primeira bem-aventurança, que é observar a palavra de Deus. Estas bem-aventuranças são repetidas no Salmo 72, versículo 17, no Salmo 84, versículo 5, no Salmo 106, versículo 3, no Salmo 112, versículo 1, no Salmo 119, versículos 1 e 2 e no Salmo 128, versículo 1. Em todos estes salmos, o salmista diz que é bem-aventurado aquele que observa a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. O salmista aqui no Salmo 1, ele diz que quem antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, ele é bem-aventurado. Por quê? Porque quem guarda a palavra de Deus, irmãos, ele não segue o caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele faz a vontade de Deus, ele se mantém em santificação, porque o próprio Jesus disse que a palavra de Deus é a verdade e é nela que nós nos santificamos.
E é por isso que nós temos aí a razão de ser da felicidade do homem. A razão de ser da felicidade do homem não está em ele ter habilidade para ganhar dinheiro, nem em ele ser capacitado por Deus para ter grandes bens, grande quantidade de bens. Não. A felicidade do homem está em ele guardar, observar a palavra de Deus. Por quê? Porque ele, observando a palavra de Deus, ele se mantém purificado, ele se santifica, ele não se engana com as coisas deste mundo. E com santidade, com santificação, ele chegará a ver ao Senhor. Ele terá a vida eterna. Então o salmista começa nos ensinando que a razão de ser do homem ser feliz é o dele observar a palavra de Deus. Mas existe uma outra bem-aventurança mencionada pelo salmista. No Salmo de número 2, no versículo 12, nós encontramos esta bem-aventurança, que diz assim: beijai o filho para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Confiar em Deus é a segunda bem-aventurança que nós encontramos no livro dos Salmos. Além do Salmo de número 2, esta bem-aventurança é mencionada no Salmo 34, versículo 8, e no Salmo 40, versículo 4. Confiar em Deus. O homem que confia em Deus, ele é mais do que feliz. Ele é bem-aventurado. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós não podemos querer ser independentes de Deus. Nós precisamos de Deus e temos de confiar nele. Quem confia em Deus é mais do que feliz nesta vida. No mundo individualista, no mundo egocêntrico de hoje, no mundo em que nós verificamos o desprezo de Deus, saibamos que a razão de ser da felicidade do homem está em confiar em Deus. Estivesse o ser humano confiando em Deus, não estaria passando pelos momentos difíceis que ele tem passado, que a humanidade tem passado. Mas se ele confiasse em Deus, ele atingiria a felicidade. Para atingir aquela felicidade que a Declaração da Independência dos Estados Unidos diz que é direito do homem buscar, basta que você confie em Deus. A terceira bem-aventurança mencionada pelo salmista está no Salmo 32. Salmo 32, versículos 1 e 2, que assim nos diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. A terceira bem-aventurança que nós encontramos no livro dos Salmos é a bem-aventurança de ter os pecados perdoados por Deus. O homem foi feito para ter comunhão com Deus. O homem foi feito para ser o administrador de Deus sobre a face da terra. Mas com o pecado, houve uma divisão entre Deus e o homem. E o homem se tornou incompleto. E o homem se tornou infeliz, condenado a viver sem Deus por toda a eternidade. Mas, e aí está a razão de ser da felicidade do homem, Deus quis perdoar o homem. Deus quis se fazer homem e pagar por nós o preço dos nossos pecados. E é por isso que Davi aqui no Salmo 32 nos diz que é bem-aventurado o homem aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto nos dias de Davi, porque era o tempo da lei. Mas agora esse pecado não é mais coberto, esse pecado é tirado, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. A bem-aventurança, a razão de ser da felicidade do homem está no perdão dos seus pecados. Não adianta o homem ter o mundo inteiro e perder a sua alma.
Não adianta o homem ser rico e não ter o perdão dos seus pecados. A bem-aventurança, a razão de ser da felicidade do homem, é ter os seus pecados perdoados por Deus. No salmo seguinte, o salmo de número 33, nós encontramos a quarta bem-aventurança do livro dos Salmos. Diz assim o Salmo 33, versículo 12: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Ter a Deus como Senhor é a bem-aventurança. O salmista aqui pensa em Israel, a nação que Deus escolheu para ser a sua herança, para ser a sua propriedade peculiar entre os povos. Mas ela só seria bem-aventurada se aceitasse a Deus como seu Senhor. E aqui nós temos o segredo para a felicidade de um povo, para a felicidade de uma nação. É quando coloca Deus como seu Senhor. Vemos com tristeza o que tem acontecido para cumprimento da palavra de Deus nos vários países do mundo, nas várias nações. As nações, inclusive as que foram forjadas nos valores judaico-cristãos, como o Brasil, têm se distanciado cada vez mais da palavra de Deus. Têm criado leis, criado normas que afrontam a sã doutrina. E por isso estão envolvidas em uma série de flagelos, de injustiças, de iniquidades, de desigualdades, de corrupção. Por quê? Porque a Bíblia diz que a razão de ser da felicidade de um povo é ter a Deus como Senhor, é obedecer a Deus, é reverenciar a Deus, é adorar a Deus. Quando uma nação escolhe viver de acordo com os ditames da palavra do Senhor, ela alcança a felicidade. Nós temos visto isto ao longo da história da humanidade. E quantas vezes os grandes impérios, as grandes civilizações, elas caem precisamente por estarem negando aplicar a palavra de Deus. A quinta bem-aventurança que nós encontramos no livro dos Salmos está no Salmo 41, versículo 1. Também é um salmo de Davi. Assim nos diz o salmo: Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. A quinta bem-aventurança que nós encontramos no livro dos Salmos é a bem-aventurança de atender ao pobre, de ajudar o necessitado. Nós vimos, ao estudar a lição de número 4 sobre a prosperidade em o Novo Testamento, que a prosperidade ela é generosa. Deus nos dá além do necessário para a nossa sobrevivência, para que nós ajudemos o necessitado, para que nós ajudemos o pobre. E isso não é um conceito neotestamentário. Já no Antigo Testamento, nós vemos aqui, esta quinta bem-aventurança do livro dos Salmos, nos mostra que bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. Por isso, meus irmãos, quando nós vemos esses teólogos da prosperidade defenderem a ganância, quando nós vemos esses testemunhos de autenticidade duvidosa, mas ainda que sejam autênticos, não são provenientes de Deus. Porque o que nós vemos nesses testemunhos são pessoas que passam a ter uma vida regalada, que dizem ter sido abençoados por Deus e hoje estão podres de rico, milionários, com frotas de carro, com mansões, mas que não falam que ajudam o pobre. A felicidade do homem está em atender ao pobre, em poder ser um instrumento de Deus para ajudar aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. É feliz aquele que atende ao pobre. A felicidade não está em você ter uma piscina de dinheiro em que você possa nadar, como aquele famoso filme de Mazzaropi, Nadando em Dinheiro, mas sim em você poder ajudar aquele que precisa. Porque em fazendo isso, você estará agradando a Deus e estará tendo uma felicidade toda. Recentemente,
vimos um noticiário a respeito do trabalho voluntário que tem aumentado aqui em nosso país, e as pessoas que praticam esse trabalho voluntário dizem que o maior bem eles estão fazendo a si mesmo, não aqueles a quem ajuda. Porque o sentimento de realização, a paz de espírito que traz a ajuda ao necessitado, é uma das provas do que a Bíblia está dizendo, que é uma bem-aventurança. É mais do que feliz aquele que atende ao pobre. A sexta bem-aventurança que nós encontramos no livro dos Salmos se encontra no Salmo de número 65, versículo 4. É um outro salmo de Davi. Assim nos diz: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Nós temos aqui a bem-aventurança de habitar na casa do Senhor, que também é repetida no Salmo 84, versículo 4. Habitar na casa de Deus, pertencer ao povo de Deus, poder adorar a Deus, ter acesso a Deus. Isto é uma razão de ser da felicidade do homem. A prosperidade, nós a vimos no Antigo Testamento, é um estado espiritual de comunhão com Deus. No Novo Testamento também. Mas no Antigo Testamento já é isto. E nós insistimos nisto porque os teólogos da prosperidade buscam no Antigo Testamento base para a sua ganância materialista. Mas nós estamos vendo aqui que Davi diz que é bem-aventurado aquele que habita na casa de Deus. Aquele que é escolhido por Deus e pode habitar na casa do Senhor. Não nos esqueçamos que Jesus disse que o templo, agora no Novo Testamento, é o seu corpo, é a igreja. A igreja não é o prédio de 4 paredes onde nós nos cultuamos a Deus. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. É esse corpo místico de Cristo. É este povo lavado e remido no sangue de Jesus. E nós somos felizes, nós somos bem-aventurados, porque pertencemos a este corpo. Por isso, meu irmão, qualquer escândalo, qualquer mau procedimento de um obreiro, de um irmão, não pode fazer você deixar a Jesus. Porque você foi escolhido por Ele para dar fruto. E isto é um motivo de bem-aventurança, é um motivo de felicidade, de mais do que felicidade. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite entre os atos. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Jesus é bom, irmãos, e pela bondade de Jesus nós devemos ser satisfeitos. Nada de ficar revoltado porque você é pobre, porque você mal paga as suas dívidas. Nada de ficar revoltado porque você vê aquele político corrupto, aquele artista corrupto nadando em dinheiro. Não, você é mais do que feliz porque você foi escolhido por Deus e porque você desfruta da bondade do templo, da casa, da bondade de Cristo, que é a cabeça da igreja. A sétima e última bem-aventurança que nós encontramos no livro dos Salmos é a bem-aventurança de ter muitos filhos. Salmo 127, versículo 5. Este é um salmo de Salomão. Diz assim: bem-aventurado o homem que enche deles, quer dizer, que enche dos filhos, a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Ter muitos filhos é uma bem-aventurança, uma felicidade. Vivemos hoje um tempo em que as pessoas não querem ter filhos, ou quando querem ter filhos, querem ter pouquíssimos filhos, em razão da situação econômica, em razão da situação de desigualdade social extrema, promovida pela multiplicação do pecado. Realmente é preocupante hoje termos muitos filhos, mas a Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que tem muitos filhos. Por quê? Porque o homem foi feito para se multiplicar sobre a face da terra. É vontade de Deus
que nós nos multipliquemos. Por isso, não ter filhos é violar uma lei divina. Não ter filhos é afrontar a Deus, é desobedecer a Deus. Nós não podemos ter essa mentalidade. Por quê? Porque devemos confiar em Deus. E devemos, planejadamente sim, com responsabilidade sim, devemos ter filhos. Porque isso é uma razão de ser de felicidade. Aqui, esta última bem-aventurança do livro dos Salmos se vincula àquela bem-aventurança mencionada em primeiro lugar no livro de Gênesis. Leia se dizia feliz porque cumpriu o propósito da multiplicação que Deus lhe havia dado como mulher. E aqui o salmista Salomão, sábio Salomão, ele diz que aquele que tem filhos, muitos filhos, ele cumpre o propósito de Deus e por isso ele é mais do que feliz. A felicidade está em cumprir o propósito de Deus. No livro de Cantares, nós encontramos apenas uma bem-aventurança. Cantares, no capítulo 6, no versículo 4. Aliás, versículo 9. Assim nos diz: mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe, e a mais querida de aquela que a deu à luz. Vendo-a, as filhas lhe chamarão bem-aventurada, as rainhas e as concubinas a louvarão. Aqui neste poema romântico, que é o poema de Cantares de Salomão, o noivo está chamando a noiva de bem-aventurada. Por quê? Porque ela é imaculada. Ou seja, ela não tem mancha, ela é pura, ela não tem pecado. A razão de ser da felicidade desta que representa a igreja e a nação de Israel, no livro de Cantares, é a sua pureza, a sua santidade. A razão de ser da felicidade minha e sua, meu querido irmão, como membros da igreja do Senhor, da noiva do Cordeiro, é sermos puros, é estarmos nos santificando. Essa é a razão de ser da nossa bem-aventurança. Nós iremos para o céu porque nós somos santos e puros, porque nós fomos santificados e nos mantemos em santidade. A felicidade não está em ter muitos bens materiais. A felicidade está em sermos imaculados, em pertencermos à igreja, que é santa, que não tem mácula, não tem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Por isso o escritor aos Hebreus diz que quem segue a santificação verá o Senhor. No livro de Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo 17, nós encontramos a única bem-aventurança deste livro. Nesse livro de Salomão, nós encontramos a seguinte bem-aventurança. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 17. Bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é filhos dos nobres, e cujos príncipes comem a tempo, para refazerem as forças, e não para a bebedice. Aqui nós vemos que a nação que tem governantes sábios, que tem governantes tementes a Deus, que tem governantes temperantes, moderados, é uma nação bem-aventurada. Nós vemos por que estamos na situação que estamos hoje em nosso país. Porque os nossos governantes estão longe de ter esta bem-aventurança. Nem o rei é filho dos nobres, nem os príncipes comem a tempo para refazerem as suas forças. Mas nossos governantes têm se embriagado com o poder, se corrompido, e por isso a situação de nosso país não é a melhor do ponto de vista moral e espiritual, e economicamente está decaindo. Por quê? Precisamente porque esta transferência de renda aos mais desafortunados, esta melhoria econômica, não veio acompanhada de uma espiritualidade melhor, de uma moderação, de uma sabedoria, de um respeito à palavra de Deus. E por causa disso,
nós não temos sido bem-aventurados. Mas Salomão escreve aqui que a terra que tem seus governantes sábios e prudentes é uma terra bem-aventurada. No livro de Provérbios, nós encontramos também uma profusão de bem-aventuranças. Como nós dissemos, nos livros poéticos, tanto os livros poéticos propriamente ditos, Jó, Salmos e Cantares, como nos chamados livros de sabedoria, Eclesiastes e Provérbios, nós temos a maior parte das bem-aventuranças do Antigo Testamento. Em Provérbios, nós vamos encontrar como bem-aventurança, a primeira bem-aventurança, é achar a sabedoria e retê-la. É o que nós encontramos em Provérbios, capítulo 3, versículo 13. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 13, nós encontramos assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Como não poderia ser diferente, no livro de Provérbios, o sábio Salomão diz que o mais importante não são as riquezas, mas sim a sabedoria. E eu fico, irmãos, impressionado com a Bíblia Sagrada, porque qualquer pessoa que dissesse isso na Bíblia, nós colocaríamos esta pessoa sob suspeita. Mas quem diz isso foi a pessoa que Deus mais enriqueceu, foi Salomão. E Salomão diz que a razão de ser da sua felicidade não estava nas pedras preciosas, no ouro e na prata que ele possuía, mas sim na sabedoria que ele havia recebido de Deus. E ele diz que é melhor a sabedoria do que qualquer outra coisa. E nisto, Salomão foi corroborado, como nós já lemos aqui, pela rainha de Sabá. A rainha de Sabá também chegou a esta mesma conclusão, dizendo que bem-aventurados eram os servos de Salomão, não por causa das riquezas que havia no reinado de Salomão, mas por causa da sabedoria de Salomão que eles podiam ouvir. Esta mesma bem-aventurança é repetida nos versículos 18 desse mesmo capítulo 3 de Provérbios e no capítulo 8, 32 e 34. É interessante ver que no capítulo 8 de Provérbios nós temos a sabedoria personificada. Ali no capítulo 8 de Provérbios, a sabedoria é uma pessoa. E esta pessoa, nós sabemos que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, melhor do que ter ouro, do que ter prata, do que ter rubis, do que ter bens materiais, é ter Jesus Cristo. Esta é a verdadeira bem-aventurança. Por ter a sabedoria é ter a Cristo, pois Cristo é a sabedoria de Deus. Por isso, esses falsos pregadores da prosperidade não podem ser cridos. Meu querido irmão, minha querida irmã, abandone essas pregações de prosperidade. Repreenda em nome de Jesus, porque melhor do que ter ouro, prata, rubis, é ter a Cristo, pois aí está a bem-aventurança. O proverbista também diz, lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 21, que o que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Aqui também Salomão repete o que nós já vimos no livro dos Salmos, que compadecer-se do pobre, atender o pobre, é uma bem-aventurança. É mais do que feliz o homem que se compadece do pobre. Também em Provérbios 16 e 20, diz assim: o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O proverbista aqui também repete o que o salmista já nos ensinou, que é bem-aventurança confiar em Deus. Provérbios capítulo 20, versículo 7, diz assim: o justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Nós temos aqui como bem-aventurança ser filho do justo. E aqui nós temos que tomar cuidado, porque há um falso ensino a respeito da maldição hereditária. Isso não existe.
ninguém é maldito porque o seu pai, seu avô, seu tataravô era maldito, era feiticeiro. Isso não existe. Quando você aceita Cristo, você se torna salvo, independentemente do que o seu pai, seu avô, seu bisavô fizeram. O pecado traz as suas consequências. Por isso que eu e você, embora salvos, se Jesus não vier, nós iremos antes para Ele. Nós iremos morrer fisicamente. Por quê? Porque a morte física é uma consequência do pecado dos primeiros pais. Mas isso não quer dizer que ao morrer, você estará separado de Deus. Porque a morte física tornou-se um bem para o salvo. É apenas um meio dele chegar à eternidade e desfrutar da companhia do Senhor. Mas aqui o que o proverbista está dizendo é que o filho do justo, ele é bem-aventurado, ele é mais do que feliz. Por quê? Porque ele foi ensinado no caminho em que ele deve andar. Ele tem o exemplo de um pai justo, de um pai sincero. E isto certamente fará com que a sua vida seja melhor do que se ele não tivesse essa formação. Aqui também não se garante a salvação do filho do justo. Está dizendo que o filho do justo ele é bem-aventurado, porque é mais do que feliz aquela pessoa que é formada num lar em que seus pais servem a Deus. Ele é instruído no caminho de Deus. E diz o mesmo Salomão em Provérbios que ainda quando grande ele não se desviará deste caminho. Por isso a importância dos pais doutrinarem seus filhos. Hoje nós temos visto muitos pais crentes que não ensinam a palavra de Deus aos seus filhos. Jogam tudo nas costas dos professores da escola dominical, tudo nas costas da igreja. Mas a Bíblia diz que é bem-aventurado o filho do justo. Se você instruir o seu filho com o exemplo e com a doutrina, ele terá uma vida feliz na face da terra. Ele terá todas as condições para ter uma vida feliz, porque é mais do que feliz o filho do justo. Em Provérbios 28 e 14, nós temos outra bem-aventurança neste livro. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Temer a Deus é uma bem-aventurança. E esta bem-aventurança é repetida também em Provérbios 31 e 28. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitar a Deus, obedecer a Deus, considerar a Deus. Nós não podemos, irmãos, deixar Deus de lado. Não podemos menosprezar a figura divina. Tema a Deus. Seja temente, seja reverente, seja obediente. Leve a vontade de Deus em consideração na sua vida. E aí está a razão de ser da nossa felicidade. Quando nós ouvimos a Deus, quando nós não endurecemos os nossos corações à voz de Deus, nós estaremos no bem. O proverbista diz aqui que quem não ouve a Deus, quem endurece seu coração, cai no mal. Quantas vezes nós caímos e tropeçamos porque não damos ouvido a Deus? Mas é uma bem-aventurança. É mais do que feliz o homem que ouve a Deus, que teme ao Senhor. E por fim, ainda no livro de Provérbios, no capítulo 29, versículo 18, nós encontramos a última bem-aventurança deste livro. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O proverbista aqui faz coro ao salmista. Mais uma vez nós vemos que é mais do que feliz, que a razão de ser da felicidade do homem está em ele guardar a lei do Senhor, em ele cumprir a lei do Senhor. Quando nós escondemos a palavra de Deus para não pecar contra ele, nós somos felizes, porque nos mantemos em santidade e por isso veremos a Deus. Nos livros proféticos, apesar do seu volume, as bem-aventuranças são parcas. São poucas as bem-aventuranças que nós encontramos nos livros proféticos. Na verdade, nós encontramos 4 bem-aventuranças nos livros proféticos. 3 no livro de Isaías e uma no livro de Daniel. Vamos ver então as bem-aventuranças do livro de Isaías. Isaías
capítulo 30, versículo 18. Por isso o Senhor esperará, para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado, para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Aqui nós temos a bem-aventurança dos que esperam em Deus. É importante vermos, e os irmãos podem conferir aí na leitura do capítulo 30 de Isaías, que Isaías está a falar de um juízo divino. Isaías está a falar de um acerto de contas com Deus, com o seu povo, por causa da sua rebeldia. Mas mesmo no juízo, mesmo na manifestação da ira de Deus, nós vemos que bem-aventurados são os que esperam em Deus. O profeta ele é bem claro. Deus irá lançar juízo, irá esperar para mostrar a sua misericórdia. Mas é bem-aventurado aquele que espera em Deus. Este é um conselho muito atual. Nós vivemos hoje o chamado princípio das dores. O momento em que se inicia a manifestação da ira de Deus sobre o mundo por ter rejeitado a Cristo Jesus. E a igreja passa por esse princípio de dores. É verdade que na hora do juízo propriamente dito, nós seremos arrebatados, porque a Bíblia diz que, como nós guardamos a palavra da paciência de Deus, nós também seremos guardados da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Jesus disse isso lá, na carta à igreja de Filadélfia, no capítulo 3 de Apocalipse. Por isso eu e você, diante de tanta miséria, de tanta dor, de tanta corrupção, de tanto aumento da iniquidade, de tanta perseguição contra o Evangelho, nós precisamos esperar em Deus. Se nós guardarmos a palavra da paciência de Deus, se nós esperarmos com paciência no Senhor, como diz o salmista, nós seremos bem-aventurados. Não em se revoltar contra Deus, não exigir que Deus faça agora o que você quer. Não, espere em Deus. Aguarde o tempo de Deus, pois aí está o segredo da nossa mais do que felicidade. É uma bem-aventurança esperar em Deus. A segunda bem-aventurança do livro de Isaías está no capítulo 32, no versículo 20, que nos diz assim: Bem-aventurados vós os que semeais sobre todas as águas e que enviais o pé do boi e do jumento. Para nós entendermos esta bem-aventurança, nós temos que entender toda a sequência deste capítulo 32. E este capítulo 32 nos fala a respeito da restauração do povo pelo Espírito Santo. O versículo 15 nos diz isso: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Nessa profecia, Isaías está a falar a respeito dos juízos de Deus sobre o seu povo, mas também da promessa da restauração do povo pelo Espírito de Deus. Bem-aventurados, portanto, são os que são restaurados pelo Espírito de Deus. Foi o que aconteceu comigo e com você. Nós vivíamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Espírito Santo nos vivificou. Nós ganhamos a salvação. E é por isso que nós somos bem-aventurados. Aqui nós temos uma corroboração do que foi dito por Moisés no final das bênçãos sobre as tribos. Nós vimos que Moisés disse que Israel era bem-aventurado porque era um povo salvo pelo Senhor. Aqui é o que acontece. Bem-aventurados os que semeais sobre todas as águas e os que enviais o pé do boi e do jumento. Ou seja, bem-aventurados aqueles que foram restaurados pelo Espírito de Deus. Aqueles que, apesar do juízo divino, da ira divina, creram em Cristo e, portanto, foram salvos por Deus. Esta é a razão de ser da minha e da sua felicidade.
Por isso, sejamos ricos ou sejamos pobres, estejamos morando em mansões ou estejamos morando em taperas, o importante é que eu e você fomos restaurados, vivificados pelo Espírito de Deus. Nós não merecíamos isso e por isso somos mais do que felizes, porque já estamos a desfrutar da vida eterna, da comunhão com Deus. A terceira e última bem-aventurança deste livro de Isaías encontra-se no capítulo 56 de Isaías, versículo 2, que diz assim. Vamos ler o 1 e o 2 para os irmãos terem noção do contexto. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de perpetrar algum mal. Aqui nós temos a bem-aventurança daquele que se mantém fiel a Deus e a aliança firmada com Ele. Quando a Bíblia fala aqui que bem-aventurado aquele que se guarda de profanar o sábado, não devemos nos esquecer de que Isaías está a falar com o povo de Israel. E o sábado era o sinal da aliança entre Deus e Israel. Era o sinal da aliança da lei, era o sábado. O que Deus está dizendo aqui é que se eles fizessem justiça, se eles fizessem juízo, se eles mantivessem a justiça, ou seja, se eles guardassem a aliança, o compromisso que eles tinham com Deus, eles seriam bem-aventurados. A razão de ser da minha e da sua felicidade é nós mantermos o compromisso que firmamos com Deus. Que não é guardar o sábado, porque o compromisso que nós temos com Deus não é a lei, é a nova aliança. O compromisso que nós firmamos no sangue de Jesus, no sangue da nova aliança. Mas eu e você descemos as águas batismais e prometemos ser fiéis a Deus até a morte. E Jesus lembra isto quando escreve a carta a Esmirna, quando ele manda João escrever a carta a Esmirna, dizendo: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Eu e você seremos mais do que felizes se nos mantivermos fiéis a Deus até a morte. Se perseverarmos até o fim em cumprir o compromisso que assumimos com Deus. Porque o profeta Isaías diz que é bem-aventurado aquele que é fiel. E se nós formos fiéis, poderemos falar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora só me resta a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará não só naquele dia, mas aqueles que amarem a sua vinda. Se eu e você formos fiéis a Deus, mostrando que amamos e queremos a vinda do Senhor, certamente nós seremos fiéis a Deus. Nós certamente seremos bem-aventurados. Ainda no livro dos livros proféticos, nós encontramos uma outra bem-aventurança, a quarta bem-aventurança que encontramos nos livros proféticos, no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 12, versículo 12, diz assim: bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Nós estamos aqui diante de uma bem-aventurança que fala dos últimos dias, uma bem-aventurança escatológica. Essa bem-aventurança nos fala a respeito dos judeus na grande tribulação. Aqueles que se mantiverem fiéis a Deus até o fim da grande tribulação, que é esses 1335 dias, eles serão bem-aventurados, porque eles participarão do grupo do remanescente de Israel, que Paulo diz lá nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, que é o remanescente que será salvo. Essa bem-aventurança específica a Israel, àqueles que rejeitarem o anticristo e aceitarem a Cristo, aqueles que se mantiverem fiéis a Deus até o final da grande tribulação, aqueles que perseverarem até o fim, estes serão
salvos. Esta bem-aventurança relaciona-se a Israel, mas tem uma aplicação para mim e para você. É como a última bem-aventurança que nós vimos do livro de Isaías. Aquele que se mantém fiel até o fim, aquele que não se contamina com o pecado, aquele que não se desvia da fé, ele é bem-aventurado. Esses 1335 dias representa para a igreja manter-se fiel até o dia do arrebatamento da igreja. Então, que nós, eu e você, aprendamos com esta bem-aventurança que está destinada aos judeus da grande tribulação, mas que tem uma aplicação para nós. Aquele que persevera até o fim será bem-aventurado. Ainda nos livros proféticos, nós encontramos no livro de Malaquias, o livro dos dízimos, dos dizimistas, que gostam muito os teólogos da prosperidade e seus seguidores de citar numa suposta barganha com Deus. Nós temos no livro de Malaquias alusão, referência à bem-aventurança, mas que não são verdadeiras bem-aventuranças. Isso é importante nós frisarmos aqui. Até agora nós vimos o que a Bíblia diz, o que é ser bem-aventurado. O último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, menciona a bem-aventurança, mas não diz que aquelas pessoas que fazem aquilo são bem-aventuradas. A palavra bem-aventurada surge no livro de Malaquias, mas são alusões a supostas bem-aventuranças que não são bem-aventuranças. Então, até aqui, nós vimos o que a Bíblia fala sobre o que é bem-aventurança. Mas o Antigo Testamento termina com duas menções a supostas bem-aventuranças que não são bem-aventuranças. Vamos ler o texto para melhor entendermos. O primeiro está em Malaquias 3:12. Malaquias 3:12. Veja bem que em Malaquias 3:10 fala a respeito do dízimo, da bênção da abastança para o povo de Israel se eles dizimassem. Mas no versículo 12 é dito assim: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que interessante. Deus diz que se Israel entregasse os seus dízimos, conforme estava na lei, a terra iria dar o bastante. A terra não seria estéril. Deus cumpriria a sua promessa da suficiência material para o povo. Então vejam bem que os dízimos, como prova de fé, teria como retribuição a Israel que a sua terra não seria estéril, que a sua terra teria a suficiência material. Aqui Deus, mais uma vez, mostra que para Israel a prosperidade tinha um aspecto material, que era a suficiência material, que se traduzia em boas colheitas, porque eles eram uma nação física. Se nós formos aplicar isto a nós hoje, nós temos que entender que Deus também promete a suficiência material, mas que não se traduz necessariamente em boas colheitas, porque a igreja não tem um local físico determinado. A igreja é um reino que não é deste mundo. Pois bem, Malaquias, ela, aqui no texto, a Bíblia diz que as nações, os gentios, chamariam Israel de bem-aventurado por causa da situação material da terra, por causa da fertilidade da terra que Deus mandaria em virtude do cumprimento da lei através da entrega dos dízimos. Então, os gentios é que chamariam Israel de bem-aventurado por causa da fertilidade da terra. Aliás, é este um dos motivos porque Deus prometia bênçãos materiais a Israel, para que as nações, os gentios, através da suficiência material de Israel, desconfiassem de que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Então, a Bíblia aqui não está dizendo que quem tem bens é bem-aventurado. A Bíblia está dizendo que os gentios, por causa da suficiência material, da repercussão material da bênção de Deus sobre Israel,
eles seriam atraídos por causa disso, porque a mentalidade deles era vincular a bem-aventurança com o aspecto material. Então a Bíblia não está dizendo que quem tem bens é bem-aventurado. Aqui a Bíblia está dizendo que as nações, ao verem Israel tendo boas colheitas, tendo chuva no tempo certo, eles entenderiam que Israel era bem-aventurado, era mais do que feliz, porque na mente deles, gentios, que não tinham compromisso com Deus, ser rico é ser feliz. E isso os atrairia a saber a razão de ser da felicidade de Israel, a razão de ser da fertilidade da sua terra. E aí então Israel poderia exercer a sua função de reino sacerdotal e povo santo. Então os irmãos entendam, a Bíblia não está dizendo aqui que ter bens é ser bem-aventurado. A Bíblia está dizendo que os gentios entenderiam, porque eles é que entendiam que ter bens é ser bem-aventurado. E por causa dessa fertilidade da terra, eles seriam atraídos e estariam despertada a sua curiosidade para saber quem é o Deus de Israel. Então, era como uma isca para aquelas nações gentílicas. Então, a Bíblia não está dizendo que ser bem-aventurado é ter bens. Está dizendo que os gentios assim diriam. E no versículo 15 desse mesmo capítulo 3 de Malaquias, nós temos a outra alusão à bem-aventurança. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Aqui, e eu vou ler o versículo 14 para os irmãos entenderem bem a sequência. Vou ler novamente, agora lendo o versículo 14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Aqui, o texto diz que o povo de Israel, o povo de Judá, nos dias de Malaquias, eles diziam que era inútil servir a Deus. Por quê? Porque os outros povos, e não nos esqueçamos que nos dias de Malaquias, Israel estava dominado pelos persas, eles viam os persas dominando sobre eles, a opulência do reino da Pérsia, a riqueza da Pérsia, os pesados tributos que eles tinham que pagar aos persas, e eles então, indiferentes que estavam em relação a Deus, porque o livro de Malaquias nos mostra que o profeta Malaquias foi levantado por Deus, porque o povo de Deus estava indiferente, desprezando a Deus. Este povo diz, não adianta servir a Deus. Para que servir a Deus? Se os ímpios, eles se edificam, se os ímpios têm dinheiro, têm bens, se eles são bem-aventurados. Então vejam bem, irmãos, que a Bíblia também não está dizendo que ter riquezas, que ter posição, que ter fama, que ter domínio é bem-aventurança. Quem dizia isso era o povo desviado dos dias de Malaquias. Era o povo desviado dos dias de Malaquias que dizia que eles eram bem-aventurados. O que nós vemos aqui, irmãos, é que nos dias de Malaquias, o povo de Israel cometia o mesmo erro de Asaf. Os irmãos se lembram, lá no capítulo, no Salmo de número 73, Asaf, ele disse o seguinte: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. O que Asaf quase fez, que foi desviar-se da presença de Deus, o que quase aconteceu com Asaf, aconteceu com este povo aqui dos dias de Malaquias. Os judeus dos dias de Malaquias cometeram um erro que Asaf se livrou. Eles desistiram de servir a Deus. Eles desprezaram a Deus, porque os outros povos tinham dinheiro, tinham bens. E eles então entenderam que eles eram bem-aventurados. Mas não é verdade. O profeta Malaquias foi levantado por Deus para contrapor a esta mentalidade, que é a mesma mentalidade dos teólogos da prosperidade. Irmãos, veja
O povo dos dias de Malaquias era um povo desviado, um povo morto, um povo que desprezava a Deus, um povo que não cumpria a lei, um povo que desprezava a mesa do Senhor. E Deus levantou um profeta para contrapor-lhes, para adverti-los. E hoje os teólogos da prosperidade querem que eu e você sejamos como este povo. Que eu e você também achemos que os ímpios, porque tem dinheiro, porque tem fama, porque tem posição social, porque tem milhões e milhões de dólares, eles são felizes. E querem nos convencer a correr atrás de dinheiro para ser tão felizes quanto eles. Meus irmãos, isto é ir contra Deus. Deus levantou Malaquias para contrariar o que eles haviam dito. Tanto é que no versículo 16 Malaquias diz: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Veja bem, quem falava que era inútil servir a Deus e que quem tem dinheiro é feliz, eram os que não temiam a Deus. Mas Deus fala que havia ainda um remanescente. Que eu e você sejamos este remanescente. Ser feliz não é ter dinheiro. Ser feliz não é ter fama, posição social. Ser feliz não é ter bens. Ser feliz, ao contrário, é ter comunhão com Deus. Como nós vimos aqui, nessa passagem no Antigo Testamento todo. Ser bem-aventurado é cumprir os seus deveres para com Deus, guardar a lei do Senhor, atender ao pobre, temer a Deus, esperar no Senhor, confiar em Deus, ter a sabedoria, retê-la, não ter mancha, ser imaculado, ter a Deus como Senhor, ter governantes sábios e prudentes que servem a Deus, ter os pecados perdoados, habitar na casa do Deus. Isto é a bem-aventurança do Antigo Testamento. Que nesta rápida passagem pelo Antigo Testamento, nós aumentemos a nossa fé e lembremos que o que a Bíblia diz é a verdade. E, portanto, bem-aventurança, mais do que felicidade, é isso que nós vimos de Gênesis a Malaquias. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que tive de estar com os amigos e irmãos do portal Escola Dominical.